Vamos lá, palavras que curam. Nós estamos aqui em Santo Amaro, no Centro Espírita Irmãos da Nova Era. Hoje é dia 1º de julho. É um bom dia para começar as coisas, né? Por exemplo, começar a comer menos, começar a andar mais, se movimentar mais. É um bom dia para a gente refletir um pouco, um bom dia para a gente começar a refletir sobre certas coisas da vida, o que a gente pode fazer para ser melhor. É um bom dia para começar a parar de falar palavrão. Eu comecei a parar de falar palavrão com um desafio da doutrina. Tem uma mensagem do Emmanuel, e nessa mensagem do Emmanuel eu tomei assim muito forte em mim e comecei a ser forte para não falar mais palavrão. E eu cheguei a um fanatismo tão grande com isso, mas tão grande, que eu pagava os meus sobrinhos, se eles vissem eu falando qualquer palavrão, eles recebiam dinheiro. Então, por mais esse motivo, eu também não falava. Olha só que coisa, que ponto que eu cheguei. Então eu queria xingar, falava, meu Deus do céu, Jesus, Maria, José, misericórdia, Nossa Senhora, sabe? Você começa a mudar as palavras, muda um pouquinho, né, o nosso contexto, e a gente começa a falar outras coisas, e graças a Deus hoje eu só falo palavrão para mim mesmo e para as pessoas que são muito, mas muito íntimas comigo, porque do contrário eu seguro a onda e consigo segurar. Formas de falar, palavras, estamos falando de palavras, né? Então, como que as palavras podem nos curar? É dessa forma, se a gente se esforçar, se esmerar para melhorar o nosso vocabulário. Bom, aí vem a questão ortográfica, vem a questão da língua portuguesa, vem outras questões, mas eu tenho a sensação que o principal desse tema é que a gente comece a ter ouvidos para ouvir chamamentos maiores. Já pensaram assim? Só imagine, não vai acontecer isso, mas só imagine, não vai acontecer. E aí você está dormindo e de repente você escuta uma voz assim, Sérgio, bem-aventurado tu és no reino dos céus, que Deus te abençoe, que você possa ter um dia maravilhoso e que possa no final do dia estar conosco aqui reunido. Já pensaram assim, meu Deus do céu, será que eu vou ter que desencarnar hoje? Será que é um aviso, não é? Não, mas a gente escutar palavras assim. Já imaginaram a tonalidade das palavras de Jesus? A gente não consegue nem imaginar. E não, olha, vamos colocar uma pessoa que estava mais próximo da gente aqui, Francisco Cândido Xavier. Eu tive a alegria de conhecer, de conviver com ele algumas vezes. E era uma alegria, um prazer tão grande de estar com ele. Vocês já fizeram essa pergunta para vocês mesmos? Um lugar que eu vou, que me dá um prazer muito grande. Um amigo, um familiar, dentro de casa, na hora que está a família reunida, na hora que eu estou conversando com a minha mãe, com meu filho, com meu marido, na hora que eu estou lá junto com meu maridinho, conversando só eu e ele, com a minha esposa. Qual é esses momentos? Dentro do trabalho, qual é o momento mais agradável que a gente tem de estar ali com os amigos de trabalho? Qual é o momento mais agradável com os amigos da faculdade, da escola? Quais são esses momentos? Porque a gente pode aproveitar esses momentos, que são momentos de ouro para a gente. Então, aqui vai a sugestão, nós precisamos multiplicar esses momentos agradáveis, em que nós estamos ali, que estamos com gosto, temos vontade, gosto de estar ali. Aquela coisa assim de você poder falar abertamente, livremente com as pessoas, sem ter alguém ali para te censurar, te cutucar. Criar situações difíceis para você, ou colocar você numa situação delicada. Não, pode falar. As pessoas também vão falar abertamente, você pode expor seus pontos de vista, você pode até falar que é palmeirense, sabe, assim. E ninguém vai falar nada, né? Ninguém vai falar, que pena que você é palmeirense, não é? Porque, poxa vida, tá tentando tanto um título mundial, mas será que é dessa vez, sabe, assim? Aí você fala assim, não, mas tudo bem, se ele não ganhar é a mesma coisa, porque quem ganha o título, eu fico do mesmo jeito. E não é assim que acontece. A gente luta tanto pelos times e depois a gente fica do mesmo jeito. E os jogadores ficam cada vez mais ricos, os times ficam cada vez mais ricos e a gente fica cada vez mais bobo, né? Porque a gente fica brigando com os amigos, com as pessoas que a gente ama por causa de futebol. Veja só que coisa, não é? Então, futebol não é uma palavra que cura, que pode criar problema, não é? Olha só. Vamos identificar algumas palavras agora, né? Então, futebol não é uma palavra que cura. Mas, dependendo de como você convive com aquilo. Porque tem gente que escuta todo mundo falar mal do time dele, ele está pouco se lixando, não quer nem saber.
Tá tudo bem, do mesmo jeito. É nesse ponto que nós temos que chegar. É nesse ponto de não permitir que algumas palavras nos firam, nos machuquem, nos ofendam. Olha só que legal que seria isso, não é? Bom, eu lembrei do Chico porque hoje tive uma conversa assim com uma senhora amiga minha, que também conviveu com o Chico, e aí a gente ficou lembrando aqueles momentos que a gente ia lá, as conversas que tinha com o Chico, as brincadeiras. Ele era muito brincalhão, vocês sabiam disso? O Chico falava, as histórias dele era para dar risada, as coisas que ele vivia era para, assim, vivia dramas, obviamente, a psicografia com desencarnados, às vezes a família estava ali, a mãe estava ali, vivia verdadeiros dramas, mas o dia a dia com ele era uma alegria, as peregrinações que se fazia, ir na casa das pessoas, assim, visitar uma por uma, conversar, como é que você está tudo bem? E a turma ia junto, aí alguém perguntava alguma coisa, o Chico fazia aquelas colocações bem precisas, bem bacanas e bem engraçadas também, sabe? A gente tinha um amigo que chamava Del Rio, sobrenome dele. E o Chico chamava ele de Del São Paulo, porque ele vinha de São Paulo, olha só. Então, vejam, né? Assim, a sutileza do humor do Chico e muitas outras coisas. A gente viu no Pinga Fogo, aquele evento do avião, que ele falou, tornou aquilo um humor, né? Que ele passou um medo lascado e falou de um jeito que todo mundo morreu de rir, não é? Então, vejam só. Bom, vamos ater aqui ao negócio que eu trouxe aqui. Negócio também não é uma palavra boa, viu, gente? Quando for fazer palestra assim, falam palavras assim melhores, tá certo? Não fala negócio, é o negócio que eu trouxe. Fala assim, vou ler aqui o meu relatório, o meu resumo para vocês, vou falar com vocês, não é, sobre o meu resumo, que vai ser muito bom para vocês ouvirem também junto comigo. Então, esse negócio, que é isso? Bom, a linguagem é um dos mais belos dons que Deus deu ao homem. Sabe onde está isso? No Livro dos Espíritos. Aí agora vem um convite. Ainda esse mês vai ter uma campanha aqui que eu vou fazer pessoalmente, aqui nessa casa. Nem o presidente sabe, nem o diretor, nem o trabalhador, ninguém sabe, só eu que sei. E vocês agora. A gente está fazendo uma campanha para ver se a gente consegue ajudar as pessoas a conhecer mais intimamente o Livro dos Espíritos. E aí a sugestão é a seguinte: a gente fala de 5 minutos por dia, mas esses 5 minutos tem que ser antes de qualquer coisa que a gente vá fazer. Então levantou, acordou ali em 5, 10 minutos, acordou, lavou o rostinho, não faça mais nada. Aí 5 minutos, que dá para ler 1, 2 ou 3 questões. A gente vai começar assim. Em 1 ano, a gente vai virar o Livro dos Espíritos. Beleza. No 2º ano, a gente vai perceber o quanto isso é importante, porque nós vamos começar a perceber a sutileza das respostas. E as respostas que a gente não imaginava que eram daquele jeito. Não imaginavam. Então, as pessoas que leram o Livro dos Espíritos, você pode falar de cabo a rabo aqui, fala assim, qual que é a pergunta 774? A linguagem é um dos mais belas obras que Deus deu ao homem. Olha só, que resposta linda, não é? Então, se a gente fala, se a gente pode falar, se a gente teve autorização de falar, porque alguns dos nossos irmãos foram impedidos de falar, usaram a palavra má de uma forma errada, levaram pessoas ao descrédito, ao desequilíbrio, é mais ou menos o que acontece hoje com os nossos irmãos investidos das carreiras públicas. Então, eles usam, às vezes, aquela retórica, aquela palavra para iludir as pessoas, para enganar as pessoas, sabe? Para criar problemas. Deus ajude que seja só esse o problema que eles enfrentem no futuro, de não poderem se expressar através da palavra. Deus ajude que seja só isso. Porque a justiça divina existe, a gente sabe disso, e obviamente, se for só na palavra, eu usei mal a palavra também, viu, gente? Estou falando de mim também, né? Então, eu usava a palavra para desviar as pessoas. Agora, eu tenho que usar as palavras para ajudar as pessoas. Por isso que eu estou aqui, tá certo? Então, eu também fiz parte dessa turma aí. Mas que a gente tenha essa condição de, agora e para frente, poder se comunicar através da palavra. E pensar o seguinte, a gente pode escolher o caminho que vai andar. A gente pode andar entre os pântanos ou pode andar entre as flores. A gente que escolhe. E é engraçado que de vez em quando a gente escolhe o pântano. Eu não sei porquê. Será que a gente busca um negócio que está lá dentro da gente, assim, uma salinha escura?
Por que não andar entre as flores? Por que a gente se aborrece tanto com as pessoas por causa de uma palavra? Eu tenho um amigo, porque agora eu não posso falar de mim, mas eu tenho um amigo que tem uma cunhada especial, e a cunhada especial falava uma palavra e esse meu amigo derrubava, virava a mesa, a família toda virava a mesa porque ela falava uma palavra, e ela é especial. Mas ele foi tão assim tão capcioso esse meu amigo, que ele descobriu também uma palavra que ela não gostava. Olha só. E aí, ela falava aquela palavra que ninguém gostava e ele falava outra palavra que ela não gostava. Olha só para duelar com ela nas palavras. E ela era especial. Imagine esse meu amigo, né? Imagine, né? Que condição que ele está, né? De querer duelar com uma pessoa que tem deficiência intelectual. Imagine só. Então, no fundo, sabe o que acontece? As palavras mal colocadas são colocadas por pessoas que estão andando no pântano. Olha, que coisa, né? E aí ela fala, por que você não vem aqui junto comigo no pântano? Aí você vai. Olha que legal. Ah, é gostoso aí no pântano? Então eu vou correndo aí. E a gente vai. Se aborrece fortemente. Estou conseguindo captar uma coisa aqui de vocês. Vocês querem saber qual é a palavra que a minha cunhada, não, que a cunhada do meu amigo falava, não é? Vocês estão curiosos ou não? Ficar curioso, né? Eu sabia que ia acontecer isso, sabia. A palavra que ela usava é o seguinte, então na hora da mesa, todo mundo sentava para almoçar, e aí perguntava para ela que estava de pé, você vai almoçar? E ela respondia, é lógico, só respondia isso. Não é uma besteira? Agora eu sei que vocês queriam saber a palavra que ele descobriu, para também aborrecer ela, não é? Querem saber também, né? Olha só, vocês estão querendo ir para o pântano junto comigo, né? E aí ele descobriu que ela detestava a palavra apetite. Aí fala assim, é porque eu pensei que você estava sem apetite. Aí vira, o jogo vira, sabe assim? Porque na cabeça dela, essa é da cunhada do meu amigo, viu? Não tem nada a ver comigo essa pessoa não, tá? Na cabeça dela, o apetite significava que a pessoa estava sem apetite. E aí, uma pessoa sem apetite não almoça, não janta, não come, né? Então, para ela era uma morte saber que não iam dar o almoço para ela, porque ela estava sem apetite, né? Então, por isso que ela ficava brava com a palavra apetite. Duas palavrinhas, vocês viram? E nem é tão forte assim, não é? Lógico e apetite, o que isso tem a ver, não é, meu Deus do céu? E por que isso mexe tanto com a gente? Misericórdia! Vamos seguir em frente aqui o roteiro. Vocês vieram aqui para ver o roteiro, não é para ficar a fofoca da casa dos outros não, né? Então vamos lá. Instrumento de comunicação e transformação interior, através das palavras. Como que Jesus se comunicou na terra? Ele escreveu, 2, 3 palavrinhas que ele escreveu, o mar apagou, porque ele escreveu na areia, imagina só. Mas ele se comunicou através da palavra. Olha que coisa forte. Jesus não deixou nada escrito, só através da palavra. E as palavras que ele tinha eram só palavras que edificavam. Meu Deus. Mas para chegar ao ponto de falar só o que edifica, nós precisamos nascer e renascer na terra muitas vezes. Porque a gente ainda está meio... Sabe um terreno que você não conhece, aí você vai lá plantar, aí você descobre que está cheio de pedregulho, sujeira, plástico, um monte de lixo, um monte de coisa? Então aí você tem que ir com calma, tirando, limpando a terra, sabe? Mais ou menos assim é que nós somos com a nossa forma de ver, de viver, de pensar. Ainda nós precisamos tirar os pedregulhos, sabe assim? Eu acho que não é à toa que eu aprendi quando eu era criança. Não foi eu não, foi um amigo meu que ele quando era criança, ele aprendeu. Já vem com 7 pedras na mão, não tem um provérbio isso assim, né? Fala alguma coisa, a pessoa já está com 7 pedras na mão, ou seja, já quer ferir a pessoa, né? Na escola, por exemplo, quando a gente está na escola, aí alguém fala alguma coisa, a gente já responde na mesma hora, tipo assim, nossa, mas como você engordou, hein? Como você está gordo, né?
Aí a pessoa já fala assim, eu sou gordo, mas posso emagrecer. E você que é feio? Na mesma hora que já solta 7 pedras, né? Não é assim? Na escola não era. Eu acho que era só na escola do meu amigo, né? Porque ninguém estranhou aqui. Eu acho que na escola de vocês já era uma escola superior, já não tinha mais esse tipo de coisa, não é? Já era diferente. Bom, Jesus é o modelo de palavra, e palavra que cura. Nenhum homem na terra jamais falou como Jesus falou. Meu Deus do céu. E nós nunca tínhamos pensado nisso, não é? Quem falou como Jesus? Ninguém. Ninguém na terra. Só Ele é que colocou a gente o objetivo. Pode alcançar esse objetivo. Vai em frente, segue lá esse objetivo. As palavras de Jesus restauram o coração, curam enfermidades. Olha o que ele falava, a tua fé te curou. Ele não pegava nada para ele. Ele nunca fazia nada, né? Era sempre santinho, não era? Era o outro que se curava. Nunca ele curava ninguém, era o outro. Era você que se curou, a tua fé te curou. Vai, não olhe para trás, não peques mais, sabe assim? Era sempre o outro, ele era santinho, e era mesmo, né? Era o santinho que a terra recebeu, o maior santo que a terra já recebeu na terra, não é mesmo? Bom, os seus ensinamentos até hoje, a gente ainda vai lá buscar, né? Aquele bálsamo, aquela coisa assim, não vos afligeis pelo mundo, porque eu venci o mundo. Olha que coisa. De vez em quando a gente está tão derrotado, assim, está tão para baixo, precisa buscar Jesus mesmo para falar para a gente essas coisas, né? Então, de vez em quando, agora tem alguns seriados que tem Jesus, tem alguns desenhos que tem Jesus, mas é claro que eles não conseguem reproduzir o que Jesus falou e da forma que ele falou, porque aquilo é do espírito dele, jamais alguém vai conseguir reproduzir aquilo, obviamente. Mas falam com brandura, com calma, com paciência, com entonação, não é? Tentam chegar perto à forma que Jesus falou. Porque imaginem assim, a força que Jesus tinha, o poder que Jesus tinha. Então pega, por exemplo, uma pessoa que nem Maria de Magdala, por exemplo, e inverte a vida dela assim em 180 graus. Ela muda totalmente a forma de viver, de ser. Pega Pedro, que era tão irascível, tão combativo, tão nervoso, e coloca Pedro do seu lado, confia praticamente todo o seu evangelho para Pedro. Então imaginem essa figura de Jesus, é uma figura assim que a gente não consegue. Eu falei do paralelo do Chico, né? Porque convivendo com o Chico também tinha palavras assim dóceis, sempre dóceis. Às vezes queriam colocar ele numa saia justa. A saia justa é assim, você ter que responder uma coisa que pode te atrapalhar a sua vida e pode as pessoas pensarem contra você. E aí o Chico sempre tinha aquela palavrinha dócil para responder. Então, uma vez tinha um presidenciável fazendo visita lá para o Chico, claro, queria o voto dos espíritas. Eu nem sei por quê, porque os espíritas representam menos de 3% dos religiosos da Terra, da Terra não, do Brasil, menos de 3%, no mundo inteiro deve ser 0,0003%. E eu não sei por que foi atrás lá do Chico. Aí foi atrás do Chico, porque era uma pessoa popular, muita gente ouvia, aquela coisa toda. E aí os repórteres perguntaram, então o senhor apoia aí esse presidenciável que veio visitar o senhor? E o Chico assim, com aquele bom humor, aquela coisa, ele falava assim, mas meu filho, como é que eu posso apoiar alguém se eu estou me apoiando em 2 pessoas aqui para chegar no centro? De jeito, com jeitinho, com amor, né? Sem ofender ninguém, sem ferir ninguém, não é? Bom, vamos seguir em frente. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então, o espírito é mais ou menos assim. Vamos imaginar aqueles filmes americanos de investigação, eles têm um quadro assim. Até hoje eu fico pensando, como é que eles conseguem a foto das pessoas, as coisas, tudo daquele jeito. É impressionante, não é? Você vê que agora tem Facebook, essas coisas, mas naquele tempo não tinha. Falava, meu Deus, já tem a foto da pessoa, tamanho grande e tudo, e põe naquele quadro, aí coloca uns riscos assim, que ele foi para lá, e depois veio para cá, e ele era ligado com não sei quem, que não sei quem fez não sei o quê. Então, é mais ou menos assim, a gente tem que colocar a nossa vida nesse quadro. Aí põe lá, assim, na cabeça nossa lá, foto, aí você põe um desdobramento da foto, né? E aí você começa a ver, né? Deixa eu ver aqui, eu sou malcriado, fui malcriado com a minha família, aí você põe esse malcriadinho, aí põe a setinha para lá,
Assim, eu sou egoísta. Isso não, aqui em Santo Amaro não tem ninguém que é egoísta, mas é só um exemplo. Eu sou egoísta. Aí você põe lá, eu sou egoísta. Ah, eu gosto de falar mal dos outros, adoro inclusive. Aí você põe lá, adoro falar mal dos outros. Ah, eu nem sei qual é o limite da preguiça e do cansaço. Aí você põe assim, eu sou preguiçoso. E aí você vê o que você pode fazer para melhorar aquelas coisas, aquele quadro. Não é? Porque aquele quadro parece que funciona tão bem, não é? Uma beleza, porque no final aquele quadro dá certinho lá, que eles conseguem achar lá a pessoa que fez a coisa errada direitinho com aquele quadro lá. E a gente vai achando onde a gente pode mudar. Né? Qual é o inverso de egoísmo? Né? É altruísmo? Será que é altruísmo? Vou colocar aqui, como ser altruísta. Aí vai lá no GPT e fala assim, ô GPT, como é ser altruísta? Aí vamos ver o que ele sugere pra gente. Vai falar assim, ser altruísta, pensar mais nos outros que em você mesmo, ainda assim, né? O que fazer para não falar mal das pessoas? Aí a gente vai trabalhando. Mas primeiro a gente precisa saber as nossas inqualidades, nem sei se existe essa palavra, né? Inqualidade, ou desqualificação, não sei, uma dessas palavras aí, para a gente poder melhorar, crescer, porque é para isso que nós viemos aqui. Vocês já pensaram, se a gente fosse, fiquem tranquilos, é só um exemplo, todo mundo agora fosse para o mundo espiritual, assim, todo mundo junto, assim, vai para o mundo espiritual, aquele míssil do Irã errou o caminho, veio cair aqui na rua General Santo Amaro, Largo 13, caiu aqui em cima do Seine, meu Deus do céu. Já pensar, aí vai todo mundo para o mundo espiritual, assim, não é? Aí vamos dizer assim, bom, vamos ver o que nós vamos fazer agora, estamos aqui no mundo espiritual, não dá para voltar para casa, vamos ver o que a gente vai resolver aqui. Aí, o que a gente será que ia fazer, não é? Será que os benfeitores iam vir e falar assim, bom, vamos fazer agora cada um vai fazer uma fila aqui, ó. Você falava mal das pessoas, fica nessa fila aqui, ó. Você é muito egoísta, fica nessa outra fila aqui. Você praticou a caridade? Não, então fica naquela outra aqui. Quem praticou a caridade? Não tem ninguém para essa fila aqui? Não tem ninguém, então vamos para outra fila. Então ia formando as filas. Já pensaram? Aí forma a fila. Para onde que vai agora? Não sei, vamos ver. Aí os espíritos vão ver para onde que vai levar a gente, né? Conforme as nossas condições espirituais. Então vejam o quanto nós precisamos renovar, o quanto nós precisamos melhorar, porque em verdade é para isso que nós estamos aqui. A gente paga um pedreiro, por exemplo, para fazer o que na nossa casa? Para ficar conversando, sentado lá, almoçando, jantando, tomando café e fazendo essas coisas, conversando com o vizinho, fumando, sei lá o quê. Para isso que a gente paga o pedreiro, pintor. O advogado é outra coisa. Mas esses profissionais, a gente não paga para eles fazerem alguma coisa que precisa ser feito lá? E aí eles vão lá e não fazem. Normalmente eles não fazem isso, eles terminam o serviço que começaram rapidamente, de uma forma bastante eficiente, mas e já pensou se chegar lá e não faz? Aí não faz, escuta, por que você não veio hoje? Rapaz, começou a chover demais aqui, o ônibus escorregou, caiu na ribanceira, e só tem um ônibus na linha aqui da minha casa, meu Deus do céu. Por que você não veio hoje? Não vim hoje porque é que eu tive que fazer um orçamento de um outro serviço, que eu já fiz 4 orçamentos nesse lugar, tive que ver se eu pegava o serviço, então não pude ir hoje. Não faz o serviço. Aí a gente chega no mundo espiritual e fala, escuta, por que você não fez essas coisas que você devia fazer na Terra? Não, eu fiquei assistindo o campeonato mundial de times, como que é o nome do campeonato? Tem jogo toda hora, misericórdia. 2 vezes por dia. Você conta 2 vezes por dia e depois os bate-bola antes e os bate-bola depois, eles querem saber os caras treinando, os caras como é que foi depois. Tem 3 horas de pré-jogo, já são 6 horas, mais 4 de futebol, já são 10, 12 horas, não é mesmo? Meu Deus do céu! E a gente não faz o que veio fazer, o que você estava fazendo? TikTok, Senhor, você não ficou sabendo? Você que autorizou lá na terra o TikTok. Mas o que você via no TikTok? As moças dançando, é bonitinho ver as dançando, assim, né? Os rapazes, as moças. Mas tem tanta coisa para aprender lá e você ficou vendo os povos dançando. Para quê, misericórdia? Tá bom, pode assistir, mas fica o tempo todo nisso. E você? Por que você não fez as coisas que tinha que fazer na terra? Não tive tempo, Senhor.
não tive tempo, porque eu estava sempre ocupado. Mas ocupado fazendo o quê? Eu estava ocupado. A gente sempre está ocupado, nunca imagina qual é a nossa ocupação. Então, nós estamos aqui para renovar, para melhorar. E se a gente é reconhecido assim, por ter renovado. Então, veio aqui em Pandareco. Conhece esse termo? Pandareco? Nossa, é do meu tempo, hein? Então. Aí, a gente chega aqui em Pandareco e aí? Temos que fazer alguma coisa. Sai daqui do mesmo jeito? Não melhora nada? Não resolve nada? Bom, você sabe que existe aqueles chavões que eles falam sobre a palavra. Uma vez desferida a palavra, não é? Assim, é que nem se fosse uma flecha, não volta mais, né? A gente pode usar isso também. Mas o que nós estamos pensando aqui é como desferir palavras que possam ajudar, palavras que edificam. Aí vem alguém e fala, meu marido foi embora de casa, me deixou com 2 filhos, não estou trabalhando. Bota ele no pau, vai na justiça, põe ele em cana. Primeira coisa que a gente dá de conselho, não é assim? Mas você já procurou saber o que aconteceu? Não, ele saiu para comprar cigarro, até agora não voltou. Meu Deus do céu, mas que flagelo, é complicado, não é? Como é que pode uma coisa dessa? Mas olha, vamos pensar positivo. Imagina que possa ter acontecido alguma coisa. Vamos orar por isso, vamos vibrar por isso. Mas e se ele não voltar mais? Eu não sei, mas eu tenho a sensação que no futuro você vai gostar muito disso, dele nunca mais ter voltado. Um amigo meu estava conversando com uma senhorinha de 75 anos, e ela falou assim, vou fazer 76 a semana que vem, que glória e tal, né? E aí ela emendou e disse assim, meu marido ia fazer 80 no mesmo mês que eu. Mas ele foi embora 5 anos que eu. Falei, que pena. Mas a senhora falou com... Eu não, meu amigo. Mas a senhora falou com tanto carinho dele. E, escuta, a senhora não quer arrumar um outro marido? Deus que me livre! Falei, meu Deus do céu. Olha só. E é interessante porque as mulheres que estão casadas querem se separar. E as mulheres que não estão casadas querem se casar. É uma coisa, né? É uma coisa impressionante. Mas vamos em frente. Isso não foi uma boa palavra, reconheço. Me desculpem, tá bom? Muito bem. Falar em perdão é bonitinho. Falar em gratidão é bonitinho. Falar em confiar em Deus. No Evangelho tem uma passagem, quando a gente vê essas crianças pedindo dinheiro na rua, esses jovenzinhos, que a gente possa também dar, não só o recursinho material ali, uma moedinha, alguma coisa, mas também dar um recursinho espiritual. Deus vos vê, Deus sabe da sua dificuldade, Deus vai te ajudar. Então dá uma palavra de incentivo, de apoio, de carinho, não é? A palavra amor é tão bonitinho, não é? Tão bonitinho que, olha, fazem novela, filme, fazem música, poesia, tudo com base no amor, não é? O amor deve ser uma coisa assim, profunda, não é? Porque algumas pessoas têm ele assim, numa conta assim, muito alta. O próprio Jesus falou em amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Olha assim, não é? Amar os inimigos, poxa vida, esse ponto que Jesus falou. Olha que legal que é isso. Quantas palavrinhas de amor que Jesus falou e deixou pra gente, não é? E para ir terminando. É para ir terminando? É, né? Já devia ter terminado, né? Não? A prece. A gente precisa se ligar com a prece. Sempre, sempre, sempre. De vez em quando a gente se afasta da prece. A gente se afasta de um dos melhores e maiores recursos que nós temos. Mas não é a prece só de pedir, porque até a gente que é ser humano cansa de ver o filho, o neto pedir, você me dá isso, você me dá aquilo, você me dá... Sabe, cansa a gente, meu Deus do céu. Mas prece de agradecimento, sabe, quando for pedir também, aqui nem os nossos filhos, olha pai, eu não quero dinheiro, não quero nada assim material, eu quero que você me dê um apoio forte aí para mim poder fazer as coisas, me ajuda a me disciplinar, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Já pensaram que se os nossos filhos falassem isso pra gente, que alegria que seria, não é? Ia ser uma bênção, não é? Muito bem.
A oração sincera alivia, consola, renova, mas tem que ser sincero. Não adianta essas palavrinhas decoradinhas, não adianta. Tem que conversar com o Criador com o coração, com o sentimento. Aí, Senhor, como foi esse dia, né? Por mim não valeu muito, mas estou de pé. Amanhã é um novo dia. Conversar com sinceridade. Olha a situação que eu estou vivendo, a injustiça que eu estou vivendo. Tudo bem, Senhor? É da tua vontade? Eu aceito. Sabe? Se entregar. É uma coisa assim, parece uma besteira, uma loucura da gente, mas se integrar, criar esse laço com o Criador de confiança. No livro dos Espíritos tem uma perguntinha dos nossos perigos que a gente passa. Eles respondem de um jeito tão bacana. É no livro dos Espíritos, viu? E esse mês eu passo pessoalmente aqui, ninguém sabe, mas eu vou fazer uma campanha aqui, tá bom? E vocês vão levar o livro dos Espíritos para casa. Bom, e por fim, cuidado com as palavras que ferem. A gente parece que se especializou em palavra que fere, né? Aliás, a gente está sempre procurando uma nova, porque quando alguém xinga a gente, fala assim, conheço todas as palavras, não serviu nenhuma. O outro xinga e fala, aquela eu não conhecia, eu posso começar a usar, né? A gente é assim. A gente está louco para conhecer palavra que fere, mas palavra que alivia e que ama, a gente tem dificuldade. Palavras são sementes. Olha só, o que é que nós estamos plantando, não é? O que é que nós estamos plantando? A palavra não é só som, é energia, vibração, sintonia, falar com amor, escrever com verdade, silenciar com sabedoria. São formas de curar e de ajudar. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Não percam as esperanças. Na próxima semana, na próxima terça-feira, vem pessoas muito competentes aqui para conversar com vocês, tá bom? Hoje foi só uma espécie assim de café com leite, só um quebra-galho, tá bom?